Ok. Ó, já iniciou aqui. Então, Leomar, deixa eu já compartilhar a tela aqui. Beleza, porque eu estava fazendo o levantamento aqui das notas, né? Porque lembrando, né, que na última aula, né, aí eu lembrei toda a turma, né, que era a penúltima aula e eu fiz o cálculo do quadro aqui na mão, né, do quadro de distribuição, que é para colocar no projeto. Então ele tá o cálculo completo aqui nessa aula. Aí hoje vai ser a aula de dúvidas mesmo. E daí eu vou passar, se eu não me engano, tem um fórum de discussão aqui, tem sim. Ah, eu vou passar por esses aí, mas se você já tiver alguma dúvida aí, Leomar, quiser perguntar, eu já, como se diz, já dou a preferência para você e já falo, já tira a dúvida se tiver em em Não, alguma. professor, por enquanto não tem dúvida ainda não, tá? Tá, E o fórum você enviou? Se eu não me engano, acho que foi você e outra pessoa que enviou até agora o fórum lá. Eu lembro que você fez Já o desenho na mão, né? Você tirou a foto, né, do diagrama unifilar, né? Isso. Eu já enviei o fórum, atividade um e atividade 2. Está restando só a atividade 3. Uhum. Então, Leomar, assim, lembrando que para ficar também aqui registrado para os outros alunos, né, na hora de acessar essa aula, a gente está finalizando o módulo específico um, né? No semestre passado aí, foi no ano passado, né? Semestre passado, né? A gente fez o módulo básico, né? Eu acompanhei vocês em leitura e qualidade, saúde e meio ambiente, né? E agora, o modo específico um, eu já fiz o relatório de notas, né, com as notas atualizadas. Só falta todos enviarem, né, o restante da turma enviar, que eu atualizo e já marco o conselho de classe lá nossa, só quero falar outro. É porque eu confundo o nome dela com a lá do Roberto Mangi, que é a Lucia Helena. Ai, meu Deus do céu, qual que é o nome da coordenadora lá? Nossa, agora me deu um lapso na memória aqui. Então, aí geralmente eu já estou acostumando a fechar mais cedo, porque aí eu já marco o conselho de classe, né? Aí por que que eu estou insistindo tanto com vocês, enviando mensagem, para vocês já entregarem a nota, para evitar de vocês fazer recuperação, né? Porque aí vocês vão poder começar na próxima matéria o quanto antes. Porque o modo específico 2 ele tem uma matéria que ela assim, ela não é que ela é difícil, o problema é porque, assim, por exemplo, eletricidade básica, querendo ou não, você já tem uma base lá do segundo grau, né? Agora, acionamento pneumático hidráulico, você não teve lá no segundo grau, nem eu tive. Inclusive, nem engenharia elétrica eu tive, né? Eu fiz uns cursos, né? E depois também trabalhando na indústria, né? Que eu tive noção, né? Lá na engenharia elétrica, majoritariamente, eu não sei como é que está o curso agora, né? Mas pelo menos lá na Universidade Católica, é focado em acionamentos elétricos, né? Então, vocês vão ver uma matéria no módulo 2, a primeira, vão ser três matérias também. Vai ser acionamento eletropneumático, instalações industriais e depois projetos elétricos industriais. Daí eu vou mostrar contrato de demanda, né? A gente vai fazer uma evolução aí nisso, né? Por isso que eu estou insistindo, porque aí vocês já entregam logo, a gente já fecha e já espera para iniciar, né, o outro módulo aí. Desculpa. Então, não esqueça, pessoal, essa é a última aula, ó, hoje, do dia 19, que a gente está gravando agora. Olhando aqui, ó, porque que eu deixei a tela aberta aqui, ó. Se a gente vê aqui no navegador nosso aqui,
Deixa eu dar um zoom aqui, porque tá. Ah, porque estava 80%. Então, ó, o período. Vai ser até dia 25. Então, do dia 25, eu tenho que olhar aqui na última ordem de serviço, mas geralmente é uma semana. Então, ó, hoje é a última aula, né? Dia 25 é o prazo final para vocês enviarem, né? Caso você não tenha enviado, né? A das outras UCs, né? Quem não enviou vai ter que enviar até dia 25, que vai dar na próxima segunda, as atividades de instalação predial, segurança e eletricidade e projeto, né, elétrico predial. Para eu já organizar, porque eu quero ver se, né, ó, geralmente é umas 2 semanas. Então, nessa semana aqui eu vou marcar um horário com a Lucielena para a gente fazer o conselho de classe, né? Geralmente eu aproveito outras turmas, né, que ela tem segurança do trabalho e tal, e daí a gente faz um conselho de classe. Aí, se vocês já entregarem tudo, não vai precisar nem, como se diz, o conselho vai ser rápido. Eu mostro as notas, ó, já o pessoal já passou, né? Os alunos da turma já passou e pronto. E aí eu acredito que Professor, depois do dia já em abril a gente inicia a outra, lá na segunda semana de abril a gente inicia o modo específico 2. Sim, pois não. professor, a atividade 3, qual que é a pontuação dela? O senhor sabe me falar? Olha, a 3 é porque aqui ela tá como 2 SAP 2, né? Mas é a 3. É 9. Isso. Aqui dá Bom, mais nota é a atividade 1 que vale 20 e a atividade 2 que vale 15. tá Agora, ó, faltando igual eu estou mandando em mensagem para os alunos, né? Teve muita gente, lembra lá em segurança e eletricidade? Tem 2 formulários lá. Teve muita gente que não respondeu aqueles formulários. Assim, eu estou lembrando de você porque eu sei que você enviou, né? Você fez os formulários, né? E ele é automático. Então, como se diz, é pouco ponto, né? Igual o fórum de discussão, é só 5 pontos, né? Mas é uma pontuação que vai te ajudar, né? Junto com a nota lá do momento presencial. Se eu não me engano, acho que vocês têm. Vocês ainda têm um momento presencial, não tem? Porque teve um dia aqui que vocês não tiveram aula. deixa eu perguntar para o senhor, a Sim. nota do momento presencial, ela está faltando ser colocada aqui ainda ou já foi colocada? Olha, ó, de cabeça aqui, é porque eu tenho que olhar aqui, mas se não me falha a memória, eu já coloquei no. Eu tenho que dar uma olhada aqui, eu já coloquei no. Até o quarto. Quer ver, ó? Deixa eu só. É porque as notas aqui não tá batendo se a atividade 3 for só Deixa eu 9 só pontos. sair da tela aqui. É porque eu não posso mostrar a tela aqui ao vivo por Tá causa lá ok. da LGPD. Deixa eu só olhar aqui. Vou até diminuir a escala aqui para as notas caber tudo na. É porque essa matéria de acionamento eu estou preocupado porque a gente já tem que começar, porque tem uma simulação lá. Então já tem que explicar para vocês, né, como é que utiliza o software, né, fazer uma explicação e a gente já começar na explicação da atividade. Deixa eu só lembrar aqui quantos momentos, são 5 momentos presenciais. Eu sei que um vocês não tiveram, ele foi adiado, né, porque teve SAEP, lembrei, Isso. Aham. foi o SAEP. Deixa eu ver, 1, 2, 3. Tem 3 momentos presenciais já publicados aqui. Faltam E falta dois. Faltam publicar dois os dois? para eu publicar. Que até a nota ela já até pode ter saído, né? Mas aí
a Luciana, ela me avisa, né? E me envia um e-mail, né? Avisando, falando e já manda a FO, né? Aí eu venho aqui na plataforma e aplico. Então, Ah, tá. E cada faltam presencial é dois cinco, momentos presenciais. e cada momento presencial é 5 pontos. Não, nesse caso vale 10. Deixa eu voltar aqui a tela aqui para você ver. Aumentar de novo a escala, porque para eu enxergar o primeiro valeu 10, né? Todos valem 10, só o último que vale 11, né? Porque é 51 pontos do presencial, né? Mais 49 pontos do EAD. E daí vocês precisam para ter aprovação. Se eu não me engano, Elmar, acho que você já até já passou nessa matéria aqui, se não me falha a memória. Já, só que tá faltando nota, sim. Mas vamos ver, vamos esperar até o final para ver. Uhum. Aí falta duas para ser publicada aqui, porque aí ela publica na plataforma, e aí, porque só o tutor que pode, né? Aí eu pego e publico lá, aí ela é carregada no sistema. Mas eu Então, já deixei os relatórios já prontos. Na última atividade, falta você entregar qual? É só a última, né? A só a, atividade 2, SAP 2, né? a 3. Atividade 2, SAP 3, no caso, né? Aham. Se tá com alguma dúvida, é só no cálculo de carga, né? Eu vou até abrir o mesmo arquivo que eu abri na aula passada, porque na hora que você for assistir aí, né? Porque você falou que você ainda não assistiu, Isso. deixa eu abrir ele aqui, ó. É esse aqui, ó. É o casa tipo 1. Aí vem a arquitetura da tipo 1, né? Que é só a planta baixa. Vem a arquitetura da tipo 1, ou a arquitetura e o elétrico, né? E também vem a tipo 2 e a arquitetura e o elétrico da tipo 2. Só que essa tipo 2 aqui, geralmente o professor do presencial utiliza ela para fazer mais exercício com vocês, né? Mas pelo menos o que eu estou cobrando aqui é só do tipo 1. Deixa eu abrir aqui. Mas você vai ver, na hora que você assistir a aula lá, você vai ver que é bem simplesinho. É só isso que está faltando para finalizar o projeto. Mas não tem problema não, não precisa ser no arquivo do AutoCAD, né? Porque eu sei que a maioria de vocês só tem acesso a ele quando está lá no laboratório, né? E se eu não me engano, vocês moram em outra cidade, né? Vocês vão para Itumbiara só para pegar o momento presencial, não é? Isso. Não, professor, até esse último sábado a gente teve aula de AutoCAD. Antigamente tinha Hum, que ir para Itumbiara, não nesse curso agora de eletrotécnico, nos outros sim. que eu fiz, a gente tinha que ir para Itumbiara. Mas no de eletrotécnico agora, a escola Senai conseguiu um prédio aqui na cidade de Morrinhos, eu sou de Morrinhos, Goiás aqui, aí a gente já estuda aqui mesmo, na Ai, que cidade. bom. Estuda bem, dá aula prática dia de sábado e vai embora. Então, aí eu deixei a última tarefa, né? Você já com a planta baixa, né? Com o que falta mesmo é só o diagrama unifilar e o quadro de carga para você completar, né? O projeto como um todo, né? O projeto elétrico aqui, né? Eu até expliquei aqui, é porque esse daqui é um print do Excel. E daí, esse arquivo feito aqui, ele não tem, só tem um print dele dentro do projeto, né? Mas eu expliquei, ó, geralmente você pega esse número aqui de baixo, é a quantidade, né? Deixa eu abrir novamente aqui eu tenho um programa aqui que ele escreve em cima na tela. Vai ter que fazer esse quadro, e qual que é o mais que o senhor falou? E o diagrama unifilar. Mas você fazendo esse quadro, já, como se diz, já está meio caminho. O senhor fala que vai ter que fazer o diagrama unifilar daquela casa que a gente está estudando, Isso. circuito. Mas você está vendo, ó, o arquivo já foi fornecido. É porque o arquivo completo para vocês, ele está
ele está em AutoCAD, né? Não, mas e fazer o diagrama unifilar, tranquilo, beleza. Aí, porque assim, qual que é o básico aqui? Porque vocês vão ver que em projeto industrial vai ser praticamente a mesma coisa, só que numa escala maior. Deixa eu colocar na mesma cor que eu fiz na aula passada. Então, basicamente, né, lembra aquele cálculo genérico, né, baseado na NBR 5410, que aí você deduz as cargas em watts. Aqui eu encontrei um erro aqui, ó. Por exemplo, esse em volt ampere, está vendo que está o mesmo valor em tudo aqui? Era só para estar esse valor no circuito aqui do chuveiro, ó. Quando é resistivo, que aí é um, aí Isso, que aí o fator de potência, ele é é o igual a 1, né? Beleza, mesmo. isso mesmo. Aí aqui, ó, só tem esse erro no quadro, por exemplo, a potência em watt e a potência em volt-ampere, que é igual em função do fator de potência C1. Agora, aqui nos outros, ela é diferente. Aí, geralmente, por exemplo, quando é circuito de iluminação, aqui está falando, ó, é 5 luminárias de 60 watts, né? 10 de 100 para o circuito A1, né? Deixa eu ver, não tem mais nada, não. Então, é 5 vezes 60, né? Mais 10 vezes 100, que aí dá 1.300 aqui a carga, né? A nominal aqui. E daí, para você converter para volt-ampere, quando você não tem os dados, não sei se já viu lá naquelas. Deixa eu até tirar aqui. Eu vou acessar aqui o. Tem aquelas. Deixa eu ver, luminária. Ligado, desligado, ok? Então, na hora que você vê sistemas digital e automação industrial, experimentação, você vai escutar assim, ó, mais para a parte do inglês. O pessoal gosta de levar né? Então, a parte brasileira, ligado e desligado. Parte em inglês, on, ligado, off, desligado. Isso. No sistema Deixa eu digital. ver se tem aqui o. Porque tem algumas luminárias que aí mostra o FP, que é o fator de potência. Infelizmente nessa daqui não está mostrando. Aí algumas vêm, igual tá escrito aqui, né? LED, 80 watts e tal. E daí, geralmente, quando não é de LED, aí fala lá 0,56, né? Que é o fator de potência, ou seja, é um fator de potência muito baixo, assim, né? É muito ruim, né? Quanto mais próximo de zero. Aí, quando você tem esses dados, geralmente, quando você utiliza um programa tipo Proelétrica, o AutoQI Illumine, ele tem um banco de dados com todo tipo de luminária, interruptor que você utiliza no mercado. E eles sempre estão atualizando, né? Todo ano aí, quando sai uma luminária nova, né? Então, é bem confiável. Daí você vê lá a marca dela lá, né, o modelo, e daí ele já sabe qual que é o fator de potência. Aí, quando você tem esse dado, você consegue, por exemplo, deixa eu diminuir aqui, você consegue aplicar ele aqui, ó, no fator de potência da luminária, que vamos supor que essa de 60 e essa de 100 aqui, elas têm o mesmo, 0,56. Aí você consegue aplicar, mas isso é feito automaticamente lá no programa. Aí quando você não tem referência nenhuma, geralmente para ficar em conformidade com a ANEL, né? Professor, nesse caso aí, igual o senhor está explicando do,
Do circuito 1, que é a iluminação da casa, deu 1.300 em watt e 1.300 em VA. Esse aqui tá Mas errado porque pra mim fazer poderia... isso aí, eu vou precisar do fator de potência para me resolver. Isso. Então, mas assim, você, por exemplo, com exceção do chuveiro, né? Você pode aplicar. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui resistiva. Deixa eu ver, tomada cozinha. Blá. Não, até então, se fosse lá o do fórum, lembra lá que no fórum de discussão tinha uma torneira elétrica, né? Se não me falha a memória, né? Aí nela você utilizaria, né? Mas só para esse circuito vai ser um. Os outros você pode aplicar, quando você não tem a referência da luminária, do equipamento, você aplica o 0,92, que para nos cálculos, né, ele ficar em conformidade com a Agência Nacional de Energia Elétrica. Então você pode aplicar, né, lembrando aqui, né, fazer um esboço aqui do nosso triângulo aqui. Lembrando que a potência aparente, né, seria a hipotenusa, né? A potência que realiza o trabalho é a potência ativa em watts, né? E aqui seria a potência reativa, né? Que ela pode ser indutiva. Respondeu. Sim? Hã? Esse quadro aqui, que esses resultados, foi o senhor que respondeu? Ou o senhor já pegou pronto assim? Não, ele já estava aqui no exercício já, tá? Ah, tá. Aí, Então, a única coisa que eu tinha que corrigir era isso daqui, ó. Aí você pega, né? Lembrando que o fator de potência ele é o cosseno do ângulo, né? Entre a potência aparente e a potência ativa. Aí lembrando que o cosseno de um ângulo aqui, né? Do θ aqui, eu coloquei φ, né? Tudo a ver, né? É o cateto adjacente pela hipotenusa, é isso mesmo. Aí adjacente ao ângulo é esse, né? Que a hipotenusa seria o maior lado, que é o fator de potência aqui, né? Então é cateto adjacente, que é a potência ativa, né, em watts, dividido pela hipotenusa aqui, né? Então, para você achar, né, a potência em volt-ampere, né? Aí você vai ter que, né, pegar o... Não, né? Deixa eu ver, o oposto. Seno que é o oposto, tá vendo? Eu tô até esquecendo, tem que estudar a trigonometria, né? Isso, adjacente pela hipotenusa. Então, seria a potência dividido pelo FP, né? Pelo fator de potência aqui, para você achar ele em volt-ampere. Aí, deixa eu desabilitar ele aqui, ó. Aí ficaria, ó, para você achar esse primeiro aqui, ó, a potência ativa do A1, né? Aí, qual que é a potência que está aqui em watts, né? Os 1.300. Aí você pega o recomendado aqui pela ANEEL, né? Você vai dividir por 0,92. Ativando aqui a nossa calculadora. Então, 1.300, né? 1.300 dividido. Na aula passada, eu não fiz esse cálculo aqui, não. Eu já... Ó, aí dá aproximadamente, né? Deixa eu ativar novamente aqui. Ativar aqui a caneta de novo. Então, vai dar aproximadamente 1.413 volt-ampere, né? Que aqui é em watts, né? A potência em watts. Então, geralmente, não é sempre, né?
Mas geralmente a potência aparente aqui, né? Geralmente ela dá maior do que a potência que realiza trabalho, né? E faz sentido, né? Tem que ser assim, porque você tem o consumo de energia ativa nos barramentos, por exemplo, né? Por efeito Joule, né? Aquecimento. Então, essa parte aí do excedente aí é a potência reativa que está sendo consumida aí no barramento, né? Então, aqui, ó, para ficar correto aqui, ó, e daria 1413. 1413. Aí, você vai deduzindo os outros aqui, tá bom? Agora, Seguinte, ó, ventilador seu, você já notou que você tem velocidade lá, não tem? aí, você vai pegando circuito 1, né, que é a iluminação da casa, tomadas, isso daqui, se eu não me engano, acho que é do banheiro. É, do banheiro, ó. Lembra o critério lá. O é do banheiro é da cozinha, ó. São duas de 600, então duas vezes os 600, né? Aí você vai fazer a mesma coisa, né? 1.200 dividido por 0,92, você vai deduzir aqui as potências em volt-ampere aqui, tá? Se você quiser, a gente vai deduzindo aqui, não tem problema não. Não, professor, tá tranquilo. Então, Coloca né? Aí está vendo que e sempre, por exemplo, aqui fica o total, né? O total de cada circuito. Aqui é o quantitativo, né? E aqui é o quantitativo individual de cada potência que foi calculada e alocada, né? Por exemplo, circuito A3, ele tem um circuito de Professor, 1.200 watts, que é o o senhor forno. rabiscou embaixo aí é o quê mesmo? Ah? Essas bolinhas vermelhas que o senhor rabiscou em total aí? Então, aqui embaixo é o somatório, né? É o quantitativo de tudo, né? Por exemplo, de luminárias, de pontos de força, entendeu? Então, ó, aí, por exemplo, né? 5 mais 10 mais 13 mais 5 mais 2 mais 1 aqui, né? Quando você tira esse total, vai ser incluindo iluminação e pontos de força. Porque aí você pega o individual, igual aqui, ó. Quanto ponto de força de 100 watts eu tenho? Eu tenho 11 mais 2, ou seja, eu tenho 13 pontos. Aí, geralmente, os quadros de carga, eles mudam um pouquinho do design, né? Mas o design sempre é muito parecido com esse daqui. Cada linha, né? Aí você vai identifica aqui, ó. É uma tomada de uso específico já, né? Uma de 1.200, que é o forno micro-ondas. Já o 4 são duas tomadas com carga alocada de 100, duas vezes 100, né? Mais três alocadas de 600. Aí, somatório aqui dá 2.000, né? Você faz o cálculo aqui com o fator de potência, né? Dividindo aí por 0,92, você acha a potência em volt-ampere. Agora, o circuito 5, ó, são 11 pontos com carga alocada de 100 watts. Aí dá 1.100. O 6 é também outra tomada de uso específico, que é o chuveiro. Aí esse sim faz sentido ter o fator de potência igual a 1, porque ele é um circuito resistivo dedicado a aquecimento, né? Então, o problema do efeito Joule aqui, ele já é uma solução. Então, por isso que o calculista lá, ele interpreta como o fator de potência igual a 1, né? Ou seja, toda a potência Nesse criada, caso, ela foi realizada a trabalho, né? Fala nesse, de novo aí. nesse caso aí, o chuveiro aí, o circuito 6, é um chuveiro com a carga alocada de 3.500? Isso. Pois é, sim, agora que eu entendi, é porque repetiu o VA, fator de potência 1, tá. Então, quer dizer, esse chuveiro está com a carga bem baixa, eu tenho que seguir essa potência aí? Eu tenho que... Não, é igual eu falei na aula passada, né? Dependendo do projeto lá que você fez, deu menos pontos de iluminação com outras cargas, Então, eu deu um chuveiro de 4.400, né? Ou até maior, né?
Então eu posso usar aquele quadro e jogar Com nesse esses quadro. cálculos. Ah, Isso não, mesmo. perfeito, perfeito. Beleza, então. É isso mesmo. Aí o 7 é o quê? O ar-condicionado. Outra ponto de força aqui, né, com a carga alocada aí de 1.200. Aí tem uma tabela da concessionária, né? Se eu não me engano, a atual aí da Equatorial, a tabela 3. Você sabe ir nessa tabela? Deixa eu acessar aqui. Eu até deixei aberto aqui. Porque como eu estou deixando os desenhos aqui na tela, ele aparece. Deixa eu ver, projetos elétricos, NBR. Ah, essa daqui, ó. Essa aqui, essa norma aqui, ela substitui a antiga lá que era CELG, né? Que até os projetistas atualmente utilizavam aquela tabela mesmo quando era a Enel, né? A Enel Distribuição. Aí, tem uma tabela 3 aqui, se não for a 3, ó, aqui, ó, tabela 5. Aqui, ó, essa tabela aqui, ó, tabela 3, ó, potência de aparelho de eletrodoméstico. São potências referência, que eu vou colocar aqui mais embaixo, ó, que aí o desenho da tela, porque eu não quero apagar ele ainda, porque a gente vai utilizar aqui. Aí você está vendo aqui, aí tem o modelo, né? Tem essa nomenclatura que o pessoal aí da eletromecânica, da mecânica utiliza, né? Que é o BTU hora. Então, um ar-condicionado, né? Aí tem o de janela aqui, a referência, o split, né? Que o pessoal utiliza mais, né? Então, você tem as referências, ó, 7.000 BTU, ele é equivalente em watts a 740 watts, né? Eu já tive um desse aqui, ó, de 9.000 BTUs, ó, quase 1.000 watts, ó, 990. Eu tenho muito cliente que está instalando esse daqui, ó, 18.000 BTUs. Aí aqui, ó, deu 2.180. Mas se você olhar, por exemplo, eu tenho um cliente aí que ele usa um daquele mídia, não sei se você já viu esse ar-condicionado. Se eu não me engano, o de 18.000 BTU lá na placa dele, ele dá uma potência um pouco maior, dá 2.220 alguma coisa watts. Aí, quando você tem o equipamento em mãos ali, né? O ideal é você utilizar a referência que foi calculada, né, que foi mostrada na placa dele. Se você não tem, aí você vem numa norma dessa da concessionária local, né, a qual você está fazendo o projeto, e pega essa referência aqui, né? Aí vamos supor, desse projeto aí, se eu não me engano, é onde. Ele não fala quantos mil BTU, não, ele já fala já a potência em watts, né? 1.200. Então dá para a gente deduzir, deixa eu ver, 1.200 mesmo, ar-condicionado, isso. Dá para a gente deduzir Um de que, 9, mais ou menos? que deve ser entre o 9 e esse 12.000 BTU, ó. Ó, esse 12.000 BTU, pela referência da tabela aqui, que é uma referência genérica, né? Que é o quantitativo de quantos BTUs, né, valem em um watt, né? Aí eu Aham. acredito que ele seja ou de 9.000 ou de 12.000 aí, né? Porque geralmente na tabela do fabricante ele mostra ela exata aí. Mas se eu fosse chutar mesmo pelo valor, né? Eu acredito que seja um de 12.000 BTUs aí. Então, se você não tiver a referência, o bom é você ir nessas tabelas aqui da concessionária local, né? Acessar no site e baixar as normas, né? Para você utilizá-la como referência. Inclusive, esses valores aqui, eles são carregados nos programas de projeto, né? Para o banco de dados deles lá. E geralmente eles mostram, né? Ou esse valor genérico, ele até pergunta, tem um programa, o CADPROG, né? Depois que ele faz o cálculo todinho, ele pergunta:
qual concessionária que você está aprovando esse projeto? Aí você fala, ah, Equatorial Distribuição. Aí os cálculos que ele faz antes, né, com a referência genérica, né, aí ele pega a referência da concessionária local, aí às vezes dá uma mudada, e se você tiver o valor certinho, geralmente quando é projeto de alto padrão, né, essas casas aí, Aldeia do Vale, Portal do Sol, né, aí geralmente o cliente já tem os equipamentos, aí você pega a referência na placa do equipamento e aí o projeto ele sai, né, bem melhor calculado aí. E aqui, ó, como essa instalação é uma instalação, deixa eu ativar de 12 novo mil aqui, BTU, professor, 1.100 watts. 1.100, né? Ah, você já fez o cálculo aí por em volt ampere? Isso, eu acabei de pesquisar aqui. Ah, sim. Então, aqui que está o pulo do gato, né? Eu acredito que eles fizeram essa instalação bifásica por dois motivos. Primeiro, porque na bifásica, onde a tensão, se eu não me engano, aqui a tensão ela acho que está mostrando aqui, ó, 127 volts, ó, monofásico. Por isso que eles colocaram o chuveiro, tá vendo? Ó, o chuveiro ele é bifásico, ó, 1.100, fase A, 1.100 fase watts, B. professor. 1.100 watts, se o fator de potência 0,92 dá 1.195 em VA. 1109. Ah, sim. Então, beleza. Então, ó, aí por isso que eles colocaram bifásico, porque os equipamentos aqui, ó, o chuveiro, deixa eu ver quem que é bifásico mais aqui. Eu acredito que só o chuveiro. É isso mesmo. Aí geralmente o chuveiro, você tá vendo que tem 3.500 aqui, né, que é a carga aqui do chuveiro, né? E você, se você perceber que o R, que seria a fase A, né? O S seria a fase B e o T seria a fase C, né? Você perceber aqui, ó, eles dividiram por dois aqui, ó. Geralmente é assim, o circuito é bifásico, eu pego a potência total dele e divido ela por dois, e aí a carga alocada da metade vai ficar, né? Se for duas fases, né? Vai ficar em cada um, né? O equilíbrio de cargas aí. Agora, vamos supor que fosse trifásico, né? Então, você dividiria ele por três e aí a carga alocada ficaria dividida nas três fases, né? Então, quando você vai fazer, depois que você faz toda a conta aqui, né? Soma tudo, aí, por exemplo, em watts ficou 11.500 seria a carga alocada de toda essa residência aí da casa tipo 1, né? Aí, quando você faz o equilíbrio de cargas, sempre você já começa, se você tem um circuito bifásico ou trifásico, você já começa com os circuitos bifásicos e trifásicos. Por quê? Porque como eles vão utilizar todas as fases, se for bifásico, você divide por dois. Se for trifásico, você divide por três e cada parcela dessa você coloca em cada uma das fases. Beleza. Equilibrei né, o que é bifásico, o que é trifásico. Agora eu vou nas outras fases. No caso, só tem para esse projeto aqui, ó, é só fase A e fase B, né? Então eu já tenho 1.750 alocado para o circuito do chuveiro na fase A e 1.750 para a fase B, ou S, né? Igual a nomenclatura que está aqui, né? Daí, o que que você vai fazendo? Você vai distribuindo as potências, né? Ah, circuito de iluminação. Ah, eu vou colocar na fase A. Opa, eu já tenho 1.750 na A e acabei de colocar 1.300. Opa, então agora a próxima parcela eu tenho que colocar na fase B para ir equilibrando. Por isso que ele está fazendo essa alternância aqui. A primeira decisão sempre são circuitos polifásicos, né? O bifásico ou o trifásico. Então, a primeira decisão foi essa daqui. É agora, e não, ó, agora eu vou colocar 1.300 na A. Não, agora eu já tenho, né, eu já tenho 1.300 mais 1.750. Opa, já vou pegar esse 1.200 de carga e colocar na B.
Beleza, então eles já estão quase que equalizados, né? A B ela está com um pouco menos, né? Então eu vou escolher a próxima parcela fase A. E assim você vai fazendo. Ó. Ah, não, agora eu tenho 3 cheio aqui, né? Então eu tenho que equalizar aqui. E foi aí que ele escolheu, né? Que a fase A, né? Foi a que foi mais completada aqui com potência, ou seja, a fase A, que é a R aqui que chama, né? Ela tem 5.950. Já a fase B ou S, né? Ela tem 5.550. Daí, se você for fazer, né, uma reforma, colocar um equipamento a mais, com certeza você vai colocar esse equipamento na fase B, porque ele tem, né, menos carga do que a fase A. E aí, e esse cálculo de equilíbrio de fases, né? Geralmente, antes dos programas aí que ajudam a gente a fazer projeto, né? Você faz pelo método de tentativa e erro. Você vai testando aqui, olhando atentamente, ó, o ar-condicionado, né? Mas, se eu não me engano, o ar-condicionado ele é bifásico. É isso mesmo, agora que eu percebi, ó. Então, a primeira foi o ar e o chuveiro. Por que que o ar é bifásico? Porque ele pegou, como o circuito monofásico ele é 127, né? Ele pegou um equipamento monofásico só de tensão 220. Aí, lembra que quando eu pego onde é 127, o famoso 110, né? E eu quero utilizar um equipamento que foi projetado para 220, eu pego esse de 220, em vez de eu ligar em uma fase, né? Como eu faria em 220, eu vou ligar em duas fases, 127 volts, que aí vai dar a DDP, né? A diferença de potencial de 220 volts. Então, o primeiro que foi escolhido para o equilíbrio de fase foi o circuito do chuveiro e o circuito do ar-condicionado aqui. Eu tinha passado batida aqui, depois que eu percebi, ó que pegou em 1.200, né? Como são duas fases, dividiu por 2 Ele aqui, né? dividiu a carga, né? Por isso que ele Isso. dividiu a carga, igual o chuveiro. Aí sempre os bifásicos e os trifásicos, você sempre pega eles primeiro, porque você tem a certeza que eles vão ser divididos. Aí depois é que você toma a decisão de equilibrando a carga nas outras fases. Sempre para manter a potência bem próxima uma da outra, né? Se for bifásico, entre as duas fases. Se for trifásico, as potências, o ideal, né, é que elas sejam bem próximas uma das outras, né? E não ter uma discrepância muito grande, porque se tiver, como o disjuntor lá, ele só tem uma alavanca, né? O bifásico e o trifásico, ele desarma. Ele desarma o que? O circuito inteiro. Até você descobrir qual que está com sobrecarga, né? Como diz o ditado, né? Até você descobrir que o focinho de porco não é tomada, né? Você já passou muito tempo analisando essa instalação elétrica aí, né? Bom, você está vendo que não é difícil aqui. Aí ele colocou, né? Os condutores faz, que é de 16 milímetros. Nossa, 16 milímetros, hein? Vixe. Disjuntor geral de 63, Motor mas de produção geralmente é térmica porque é 127, né? é quando mais baixa a tensão, mais alta a corrente, né? Isso mesmo. Não, inclusive, ó, nessa nova norma aí da Equatorial, é a primeira tabela lá, ó. Ó, a tabela, tá vendo, ó? Tabela 2, dimensionamento do ramal de ligação de entrada, né? Ou ramal aéreo ou subterrâneo, né? Em instalações 127/220, ou seja, onde é monofásico 127 e bifásico 220, né? Daí você tem as categorias, ó. Eu tenho o monofásico. Aqui ele não fala que é tipo 1, tipo 2, tipo 3, né? Mas por associação das normas anteriores, né? Eu sempre faço essa associação aqui, ó. Então, eu sinceramente eu não sei aonde que tem aqui em Goiás monofásico 127. Sinceramente, eu não sei. Para eu
Eu acho que só tem 220, acho, né? Mas é até bom, né? A concessionária, ela prevê isso. É porque a Equatorial, se eu não me engano, um dos locais onde ela é a concessionária de distribuição, se não me falha a memória, tem, eu sei que tem no Pará, que o meu primo, ele tá morando lá, né? Ah, acho que no Pará. E se eu não me engano, lá tem um local, tem uma cidade lá, algum local que ele é 127. Então, eles provavelmente aproveitaram, né? O, os materiais que eles têm. É porque é o seguinte, quando uma concessionária, né, um grupo compra o direito de concessão, né, de uma que era de uma estatal, igual foi o que aconteceu aqui em Goiás, né, com a Enel em relação aí à Celg Distribuição, né, ele é igual aquela compra que você fala, compra de porteira fechada, né? Então, todas as normas, tudo relacionado, né, inclusive os funcionários, né, ele como se diz, faz parte agora da empresa. Só para vocês terem uma ideia, ainda tem norma até hoje que eles nem tiraram o nome de Celg, né? Tem alguns processos trabalhistas que correm até hoje com a alcunha lá de Celg Distribuição, só para você ter ideia. Então, eles aproveitam, né, as normas, e aí com certeza eles pegaram as normas dele já e trataram de fazer a personalização, né? E a tabela, ó, a tabela 1 já é a tabela normal que a gente conhece, ó. Os consumidores, ó, dimensionamento do ramal de ligação e entrada das instalações 220 barra 380, ou seja, 220 monofásico, bifásico 380, né? E é outro erro que o pessoal, né? O pessoal sempre acha que esse valor 380 ele é relacionado a três fases, né? Ele é trifásico quando o monofásico é 127. Agora, quando o monofásico é 220, né? Em duas fases de 220, ele vai dar aproximadamente aí os 380. Se eu não me engano, dá até um pouco mais. E daí o trifásico ele vai ser onde é monofásico 220, vai dar uns 656. E daí, quando a gente calcula, até os programas aí, né, eles consideram já 660 volts, né? Por isso que você tem não tem aqueles cabos para instalações internas, né, aquele mais barato, né? Não sei se você já viu lá, é cabo para instalações internas, né? Vamos supor, você compra o da Prysmian, da Sil, né? Aqueles, tem a Sil com S, né? Corfio. Aí vem lá, cabo para instalações elétricas internas de 750 volts. Não sei se vocês já perceberam aí. Então, ele já está. E se você for pegar ao pé da letra, né? Lá na NR10, né, eles consideram, e nas NBRs, né, considera baixa tensão em tensão alternada, né, se eu não me engano é de 50, em alternada, acho que é de 50 até 1000 volts de tensão, que é considerado baixa tensão, né, mas na prática nós utilizamos, né, tanto para o monofásico, bifásico e o trifásico, né, tensões menores do que o 1000 volts. Aí, geralmente, o que eu sempre aconselho os meus alunos lá de eletricista de redes, né? Eletricista predial, industrial, eletrotécnico, até o pessoal lá do Cefet, o IFG, né? Eu só quero chamar de Cefet, é, de engenharia elétrica aí. O ideal é que vocês baixem essas normas e vai lá no site da concessionária baixo, porque hoje em dia é muito mais fácil, né? Antigamente você tinha que literalmente imprimir, né? Você ia lá nas plotadoras e imprimia todas as normas, né? Eu trabalhei numa escola e tinha um armário lá lotado de normas, das normas antigas, né? Da Celg, por exemplo. Então você só conseguia cópia dela e cópias delas impressas, né? Então tinha um acesso bem restrito, né? Antigamente não existia empresa terceirizada, né? Concessionária que assumia todos os serviços, né? Então você tinha um departamento lá, um almoxarifado, e que o pessoal começava a fazer o treinamento, né? E tinha acesso
a todas as normas que hoje em dia é só a gente ir na internet e baixar a norma aqui da concessionária, né, da que você precisa para, né, para utilizar para realizar os cálculos aqui do projeto predial ou industrial, né? Tem mais alguma dúvida aí, ô Marcos? Bicontrolador, certo? Nós temos Professor, de várias famílias. Por exemplo, nós temos eu tirei uma aqui, fabricante bastante era para famosa aí, que nós usar chamamos que é sobre da a carta Microchip. da Ok? casa que nós estávamos Nós estudando e temos jogar aí. aí fabricante Isso. Atmel. E aí, na hora que você baixa, ó, vem todos esses arquivos aqui, ó. Vem arquivo em DWG, vem a planta, né, da casa 1. O problema é que só vem com a planta em PDF, né? Só vem com arquitetônico. Ó, vem com ele completa, né? E não vem em PDF o projeto elétrico. Não tem. Deixa eu ver se eu coloquei eles. Cinco, né? Eu acho que seria bom gerar um PDF e colocar para vocês, né? Pode ser. Aí, no caso, o senhor quer o unifilar da casa também, é isso? Isso. Processamento e tudo Tranquilo. mais. Você vai estar E ver, deixa eu dar uma olhada aqui, que geralmente que eu tenho aqui um monitor de confiança. Aí mesmo ele não sendo um monitor da turma, né, eu sempre peço para ele, quando eu preciso que coloque um material extra, né, eu sempre peço para ele aqui. Deixa eu ver se eu não pedi aqui. Deixa eu ver, é a última atividade. por isso eles têm que compatibilizar esses nomes, né? Ó, quando ficar assim em branco, ó, você aperta Ctrl F5, ó. E eu estava fazendo um teste aqui antes de iniciar a aula. Você já usou esses navegador aqui, ó, esse aqui chama Opera, como é que é o nome? Até o pessoal do TI aqui, ele recomendou. Chama Opera GX, que é tipo um navegador gamer. Esse navegador aqui, ele é extremamente leve. Eu estava fazendo um teste aqui na plataforma. Por exemplo, aqui, ó, no Chrome, às vezes, você viu que não estava aparecendo o cronograma? Aí, você tem que apertar o Ctrl F5 para ele voltar a aparecer aqui. E eu fiz um teste aqui nesse navegador e eu nem precisei fazer isso não, ele é bem leve. O Opera tem um Opera normal, que é esse daqui, ó. Aí eu já baixei, como se diz, vários navegadores aqui, dependendo aí da aplicação e da aula, né? Daí eu já utilizo aqui com os alunos. Bem fácil, né? Não sei que esse aqui, pelo menos, o segundo melhor depois dele foi esse aqui, ó. Esse que tem um leãozinho aqui, que eu até esqueci o nome dele aqui. Acho que é Brave, é isso mesmo, Brave. Ele é muito bom também. Ele é bem compatível com o Chrome. Bom, pessoal, né? Eu acredito que. Deixa eu olhar aqui. Eu tava olhando aqui. Esqueci. Não, aqui é o envio. Olha. Só tem um arquitetônico. Realmente eu não pedi. Eu vou pedir pro monitor para colocar. Eu vou gerar aqui. Eu vou pegar esse elétrico aqui, ó, e fazer a impressão virtual dele aqui e já deixar em PDF. Porque aí vocês não vão precisar, porque dependendo aí, né? Se você não tiver o PDE, o AutoCAD, né? Só quando você estiver lá no laboratório do Senai é que você vai ter o acesso aí. Eu vou gerar ele aqui e pedir para ele acrescentar aqui. Então é isso, Lomar. Então não esqueça aí, ó. Eu sei que essa última atividade, eu acho que aqui falta, todo mundo tem que enviar ainda.
Tá ok, professor. Vou fazer e te envio, tá? Beleza? Fico na guarda aí. Só fez lá, você já. Se bem que tá chegando notificação, né? Quando o aluno envia, né, com essa nova atualização da plataforma, ela já me envia uma notificação automática, né, de que a tarefa, que tem É que tarefa para no corrigir. Gmail. Ela tá até boa, né, nesse quesito aí, tá muito boa. Então tá ok, professor. Obrigado, viu? Então tá, fica com Deus, né, e até a nossa, como se diz, nossa próxima web aula já vai ser já no outro módulo, em nome de Jesus, né. Já vai ser em acionamentos, é porque eu tô preocupado que acionamentos, a gente, como se diz, já vai ter que chegar chegando, já vou ter que, já na Acionamento é primeira aula, comandos elétricos? não, assim, ele lá fala comando elétrico, né, mas ele é um misto, né, ele é um misto de comando elétrico e comando pneumático e comando hidráulico. Top. Vocês vão ver apenas comandos elétricos lá em instalação industrial, que aí vocês vão, principalmente quando vocês for fazer as práticas no laboratório, né? E daí vocês vão fazer, né, partida direta, partida indireta, né, com chave compensadora, com soft starter, inversor e por aí vai, né? Fazer o intertravamento, né, para evitar que, por exemplo, você liga um motor e daí Reversão. você quer fazer a reversão, ou então você quer ligar outro motor que está que tá ligado ali no mesmo barramento, né? E dá curto-circuito, né? Então você Fazer faz um o selo. intertravamento, né? Você faz um selo reverso. Você pega a bobina de um, liga no contato da outra lá, o normalmente fechado, com o normalmente aberto, porque aí ele não vai acionar enquanto não desligar o sentido, né? O sentido horário para o sentido anti-horário, ou então outra aplicação que você fizer. Aí, geralmente a gente utiliza CAD-Simo. É um software muito bom. Inclusive, já tem até uns vídeos já extra para vocês, né? Que o pessoal já colocou aqui quando vocês entrar na disciplina, né? Já ensinando como é que baixa, como é que constrói os primeiros circuitos, né? Vai ser legal, viu? Esse próximo módulo, ele é rápido, porém ele vai ser muito bom. Aí a gente já tem que chegar chegando em acionamento, né? Porque tem algumas coisas novas lá, mas aí depois que você aprendeu a simular lá no Fluid Sim, né? Vai ficar de boa. Só o Word. Tá? Fica com Deus, Leomar. Até mais, professor. Obrigado, viu? Ah, de nada. Fico na guarda aí dos envios aí, tá bom? Tá ok. Obrigado.